boa noite. Vamos começar o segundo episódio do Amada Cast, o podcast da loja Amada Joias Finas e Acessórios. Eu sou a Mirella, proprietária da loja, e convido você já a se inscrever no canal e também nos seguir nas redes sociais, @AmadaExclusive. E para esse segundo episódio, eu estou aqui com a Sandra, proprietária da Dermi Belly. Boa noite, Boa Sandra. noite, Mirella. E também com a equipe incrível dela, né? Estou aqui com a Su. Boa noite, Su. Boa noite, tudo E bem? tudo bem. E tô aqui também com a Thaís. Boa Boa noite, noite. Thaís. A gente vai bater um papo muito legal hoje, meninas, sobre autocuidado, autoestima, né? Que tem tudo a ver com a Dermi Belly, né? A gente fala lá na Amada que o nosso trabalho ele é muito sobre isso, né? Sobre a autoestima das mulheres. E por isso hoje a gente quer trocar essa ideia, como vocês da Dermi Belly cuidam também da autoestima, né, das mulheres. Se vocês quiserem apresentar um pouquinho, né, o que é a Dermi Belly, qual a missão da Dermi Belly também, o que vocês fazem lá na Dermi Belly para cuidar dessa autoestima? Então, a Dermi Belly, ela surgiu quando eu percebi as primeiras rugas surgindo no meu rosto. Então, a partir desse momento, eu me senti com a autoestima muito baixa. Nessa época eu estava passando grandes dificuldades, tinha separação, filho pequeno, e eu fui atrás, né, de um profissional para fazer botox, isso fazem mais de 20 anos, e para tratar a minha ruga, né. Então eu aplicando fui fazer em um dermato e ele disse para mim: "Por que que você não aplica?". E quando eu fui pagar o botox era o valor do meu salário praticamente naquela época, né, o botox. E aquilo era uma coisa que eu queria muito, porém o acesso para mim ele era muito difícil. Então a busca pela estética, a busca surgiu pela questão da minha autoestima que estava baixa. A missão da Dermi Belli, ela veio então diante das dores que eu estava enfrentando, que era flacidez, envelhecimento, rugas, mancha na pele. Essa parte com 33 anos já sentia isso. Então ela surgiu a partir da minha dor. Então o que que eu fiz? Eu fui estudar para me aprender a aplicar o botox, depois eu fui estudar para aprender a tratar a ruga, porque o botox não trata, ele só estabiliza ali o processo do envelhecimento e é um tratamento paliativo, ele não está resolvendo. E assim foi uma busca constante, é uma constância muito grande, né, de busca de conhecimento, porque evolui tudo muito rápido. E hoje a gente já consegue já tratar e resolver a questão da ruga também. Hoje o botox já não é mais tão usado como é usado o tratamento para rejuvenescer. Eu não sabia que o botox era tão antigo. Ele já existe há 20 anos já tem Já tem botox? botox Há desde muitos anos. 99 que ele já veio para a área da estética. Desde 99, olha Uhum. só. E lá na Dermi Belly, então, hoje o botox ele não é mais o principal Não, tratamento, não então, na é. verdade, eu acho que ele é só um complemento? Isso aí. Vendo essa situação, né, que o botox não corrige, o que que acontece? É uma cultura da população que botox trata naquele período que ele está ativo, ele trata o que que as pessoas entendem? "Ah, quando vai saindo o botox, vai fazer outro botox". Então a nossa cultura, estamos, né, agora com a equipe toda montando, né, o nosso próprio método, onde a gente quer tratar primeiro para depois colocar o botox. Então o botox ele não está vindo com a finalidade de travar, e sim, ele é um aliado para o rejuvenescimento. Uhum. Nesse quesito até entra essa questão está sendo muito falado de: "Meu Deus, meu botox não tá durando", mas é porque as pessoas estão procurando muito só direto partir para o botox, mas, a gente vê que também ali junto tem a pele, tem a flacidez, teve um processo de envelhecimento, a gente tem diferentes tipos de rugas, então a gente precisa entrar nessa questão de tratar como um todo a pele, né, que é o que a gente está vindo trazendo e trazendo novidades, pra trabalhar nesse quesito justamente para ter uma durabilidade mais, e se realmente ser algo que tenha uma qualidade melhor também, né, Sandra? Isso aí. Tanto Uhum. é que a porta de entrada da clínica hoje é a limpeza de pele, né. Então muita gente acha, assim, que a limpeza talvez não é importante, mas lá a gente sempre inicia com a limpeza para realmente preparar a pele e poder absorver os produtos. Digamos que quem chega na Dermi Belly vai entrar lá e realmente fazer um tratamento e não um botox. Vai Isso aí. fazer Exatamente. todo um protocolo, um processo, Uhum. vocês vão fazer uma avaliação, identificar Isso o mesmo. que aquela pessoa precisa de uma forma mais personalizada, para realmente tratar aquela dor e não só ser paliativo, né. Isso mesmo. Exatamente. Então uma outra missão da Dermi Belli são tecnologias. Então tecnologias onde a gente já tem um aparelho que ele já faz um diagnóstico.
Então é feita uma foto da cliente e naquela foto ele vai apresentar diversos diagnósticos que ela tem, idade da pele, como está a hidratação, qual é a ruga, qual é a profundidade da ruga, da mancha. Então a gente consegue ver vários detalhes, eu acho que é 13 diagnósticos, né? São A gente consegue ver com esse aparelho, que é tipo um scanner que é feito da face. Então, a partir dali não é o botox, a partir dali já vem o tratamento, porque o envelhecimento ele vem de dentro para fora. Então não resolve a gente tratar a pele, o externo, então a gente precisa tratar as profundidades primeiro, para depois ir sustentando e estruturando a pele. Uhum. É incrível, né, eu sou cliente da Dermibelli, Uhum. e realmente é incrível o poder de transformar a autoestima mesmo das mulheres, né. Hoje vocês têm algum caso de alguém que realmente se olhou no espelho depois de um tratamento e aquilo mudou a vida da pessoa? Vocês conseguem compartilhar alguém que Eu vocês acho que lembrem tem sem citar várias. nome? Ai, nossa. Todos os dias. É. Ai. Todos os dias a gente atende mulheres e, assim, acho que é muito do conceito da amada também. Quando uma paciente entra lá na nossa sala, seja na da Sandra ou nas meninas, a gente sempre pensa olhando como se realmente fosse uma pessoa muito importante. Eu atendo como se fosse a minha mãe. Juro, porque é uma pessoa muito importante, então eu quero realmente entregar o melhor e a clínica, né, junto com as tecnologias, então esse é o intuito. A gente trabalha com pessoas, atende pessoas, então a gente tem que cuidar. Do início ao fim, né. Exatamente. A gente tem, nossa, relatos de clientes que quando a gente termina o procedimento, isso acontece diariamente. Quando ela olha no espelho, elas choram, elas abraçam a gente, a Uhum. gente tem amizades, eu tenho amigas de dentro da clínica, clientes, que faz mais de 10 anos que são minhas amigas. Porque surgiu ali, entrou a confiança, o resultado ela gostou e hoje, assim, nossa, a gente compara fotos também de 10 anos atrás, 12 anos atrás e agora esse público que veio desde aquele início está muito mais jovem hoje depois de 10 anos. 10 É anos verdade. depois, 10 anos depois são o mais tempo fez jovens. bem. Fez bem. Lembrei da dona Maria que o advogado viu ela 9 anos depois e falou que estava mais jovem. Uhum, uhum. Que Isso legal. é E a muito legal. Dermibelli ela é uma estética completa, eu acredito que não vai só no facial, né, vai o corporal, vai o que que vocês trabalham lá na Dermibelli hoje? Agora que a gente já está com os nossos métodos, né, praticamente prontos, a gente trabalha toda a parte de facial, que é pescoço e face, né, mais está concentrado em mim, na Thaís, né, pescoço e face. Então a gente trabalha todo o rejuvenescimento, regeneração e a gente recupera, sabe, a parte com a ortomolecular, a gente vai recuperando para fazer um incentivo do estímulo de colágeno. No corporal, as meninas podem falar, a gente além do glúteo, né, do Belly Sculpt, que é né, o nosso carro-chefe do corporal, nós temos muitos outros protocolos, né, para tratamento de corpo. Vamos lá, Thaís e a Sueli. É, a gente Tati. toda a parte de emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez, algo que a gente também tá muito forte, né, a Su pode falar um pouquinho mais do lipedema, os lasers, Uhum. luz pulsada até, uma novidade que a Su Estrias domina. também, a gente Tudo. trabalha Na com verdade, tudo. então, se a gente está se olhando no espelho e não está gostando de alguma coisa, a Dermibelli vai Isso. resolver. Sabe que é o mais legal? Que hoje o nosso público não é só mulheres, a gente Ah, atende que homens legal. também, que vão lá para procurar tratamento capilar, às vezes para gordura localizada, então é bem legal. A gente consegue atender todos os públicos. E eu É adoro que às vezes vai o homem e ele traz a mulher. Uma época era Exatamente. ao contrário, né, e hoje a gente também tem casos de o marido vir trazer a esposa e os 2 fazer tratamento Vem junto. o casal. Uma média de 30% dos nossos clientes, eles são homens. São homens. Tem dias que a recepção é lotada de homens. Olha aí, né, os homens já Estão estão É. Eu arrasando. lembro que na época que eu iniciei, quando chegavam, né, os homens na clínica, eles agendavam no final do dia e eles sempre pediam não queriam que tivesse mais ninguém na recepção, que fosse só eles, porque eles não queriam ser vistos dentro da clínica. Uhum. E incrível que não faz muito tempo aqui na clínica, eu estava atendendo um homem e eu estava muito atrasada. E tinha mais 2 homens que eu iria atender, né. Daí tá, eu atendi ele, fiz o procedimento, quando eu abri a porta, fui encaminhar ele para a recepção,
Ele enxergou um amigo dele, ele gritou: "Ó, cara, eu não posso conversar com a Sandra, eu não sou velho não". Ele disse, daí o outro falou, né: "Eu só vim trazer minha esposa", mas na verdade eu ia atender o outro também, né. Ah, Eu lembrei. Então mas era uma brincadeira que depois Que legal. conversaram e eles acabam se encontrando às vezes lá na clínica lá, Eu pra lembro procedimentos. eu lembrei de uma história muito legal que tem uma cliente que vai lá na clínica e ela levou o esposo para fazer botox. E aí ele autorizou, deixou divulgar, assim, muito parceiro. E aí os amigos de pescaria viram a foto dele e botaram lá no grupo, que agora ele era o Miss Botox. Aí ele ganhou. meu Ai, esposo também é cliente da Derby Belly. É. É verdade. Inclusive essa parte do emagrecimento, né, que a Thaís comentou, tá muito em alta agora e são protocolos bem seguros que realmente estão trazendo muitos resultados, né. E realmente eu acho que essa parte do emagrecimento também vai muito de encontro com a autoestima e com a saúde mesmo, né, que muito. trata como um Sim, todo. a gente depois que a gente montou um protocolo, né, que é o Transforma Mais, que é um programa de tratamento Uhum. para emagrecimento, é eu como eu quase não faço corporal, eu faço mais o facial, então o meu contato com o público de emagrecimento é mais de se encontrar na recepção, né. E um dia eu cheguei e ele estava com uma calça jeans embaixo do braço, e ele trouxe a calça jeans para mostrar o tamanho da calça que ele usava antes do tratamento. Olha Realmente só. era uma calça muito grande, assim, em relação ao tamanho dele, que ele se apresentava ali naquele dia. Aquilo me marcou muito, ele trazia a calça para mostrar para as meninas, né, quanto ele estava feliz e realizado com o tratamento que ele fez. Que incrível, É né. uma mudança de vida, né. Desde a parte do rejuvenescimento, quanto a parte do emagrecimento, todos os protocolos. Às vezes tem mulheres e homens também que sonham a vida toda em poder mudar. Então eles vêm até nós com essa queixa e a gente conseguir ajudar eles é muito gratificante. Uhum. É. É incrível, né, o poder Uhum. do trabalho de vocês que mexe literalmente, né, com a vida das pessoas, né, que vai, né, fazendo essa transformação que não é só física, eu acho que ela vai até Uhum. psicológica também, porque o Sim, poder de você realmente não se gostar quando olha no espelho e você conseguir fazer essa correção de uma forma bem humana, de uma forma que também eu acho que não é aquelas harmonizações onde você segue uma tendência, né, eu acredito que a Dermy Belly vai além de seguir só o botox ou só os isso, preenchimentos, né. sim. Foge, né, dos padrões que a gente recebe muitas pessoas até com receio, de ficar artificial. "Ai, mas eu não quero que a minha boca fique bico de pato", né, a gente ouve bastante. E a gente sempre trabalha muito com essa naturalidade, né, tocando, né, sendo uma humana tocando outra pessoa, né, outro humano. Então, de trazer só o melhor daquela pessoa, só melhorar o que ela já tem de bom, de bonito. E, pra mim, a parte mais gostosa é quando as pessoas se olham no espelho e ficam felizes. Eu até tenho uma paciente que não se olhava mais no espelho, ela queria esconder e dar o fim em todos os espelhos. E depois que ela fez o tratamento, ela até gravou um vídeo pra gente se olhando no espelho. Então isso é muito gratificante. Que lindo, Ver né. o quanto as É. pessoas melhoram a autoestima, a autoconfiança, de conseguirem, sair de casa, passar um batom, uma maquiagem, mas algo sutil, ou nem mais usar antes como era algo para esconder, hoje é algo que é só para dar uma sutilidade, algo natural, que só realmente realce o que ela já tem mais de bonito. Sim. Uhum. A gente também, trabalha muito a naturalidade. Então, quando você trabalha rejuvenescimento e regeneração, a gente não transforma modificando, a gente melhora, né, onde que ele vem estruturando a face. Então ela é bem diferente quando se trata a naturalidade da harmonização orofacial. A harmonização orofacial, ela é muito importante quando você tem depressões e tudo. Para a gente fazer correção e rejuvenescer, não pode usar ácido. Então, às vezes, a gente chega e atende o cliente, e o cliente chega ali: "Eu vim aqui para você aplicar botox na minha boca". Então, confunde. Botox a gente não aplica na boca, botox ele vai fazer paralisar o músculo, ele atua lá no músculo, ele não atua na pele. Então, às vezes, a gente vê a cliente vindo com o botox dizendo: "Essa ruga não saiu", mas ela estava com uma flacidez muito grande. O botox não atua na pele, então onde que a gente precisa trabalhar essa parte, para depois a gente usar a harmonização orofacial, aonde vai precisar um pouquinho de volume para fazer a correção. Uhum. Eu vou citar mais um exemplo que quando até no ano de 2017 eu fazia muito preenchimento. Então eu tinha muitas caixinhas de preenchedores dentro da clínica, era
para cada área do rosto tinha o seu preenchedor. E o que que eu fazia? Preencher mesmo, né, o cliente chegava, fazia a queixa, eu ia preencher. Até um dia que fui fazer um curso, esse curso era internacional, em cadáver fresco. E esse curso era em São Paulo, foi o primeiro curso no país. E veio os cadáveres vieram todos de Miami. E eles entregaram, né, para nós as nossas cabeças ali, e perguntaram qual era o planejamento que a gente ia fazer para aquele ali diante daquela situação que estava cada um com a sua cabeça. E o professor, como eu não entendo inglês, eu estava com o fone e o professor fez uma aula muito feita, tinha som, tinha efeito de luzes, era todos os sentidos a gente ocupava para a gente gravar o que ele estava apresentando naquela aula. Então ele começou falando da evolução humana. Ali foi aonde mudou a minha vida dentro da área de estética, a minha visão de avaliar um paciente, um cliente. Então ele mostrou o macaco. O macaco andava de 4, depois o macaco foi ficando em pé, daí ele foi ficando em pé, foi indo, veio a transformação até que veio o rosto da Angelina Jolie. Daí ele fez uma Do voz nada. muito alta. Ele fez uma voz muito alta. Uou, a perfeição do ser humano. Daí ele Aquelas fazia boca com a mão, maravilhosa. né? Daí ele falou, surgiram vocês. Sabe quando te dá uma sensação de culpa? Não era eu a culpada do erro que ia modificar o rosto da Angelina Jolie, né? Mas ele culpou os harmonizadores. Daí ele falou assim: o culpado são vocês. Daí vocês transformaram isso e ele colocou o rosto da Gretchen. Na Sim, época. encheu de Aham. procedimentos, né. Daí ele trouxe aquele caso. Ele disse assim: olha aqui o tamanho do mento dele, foi mostrando aonde não estava Alterou harmônico. todo É. Aonde não o estava natural. harmônico ali, né. Então, assim, aquela aula para mim ela modificou a minha vida. Um Então, a puxão de partir orelha. daquele momento, nós temos muito ácido hialurônico, era um sonho receber de van lá dentro da clínica os produtos, hoje a gente recebe, mas assim, a gente ocupa o ácido para fazer lábio, para fazer pontos estratégicos. A gente precisa de pontinho estratégico no rosto, mas a gente nunca mais fez uma harmonização, tipo de usar lá várias seringas de preenchedores. Mas a gente viu essa tendência que todo mundo estava preenchendo mesmo e depois todo mundo estava tentando tirar, né, e reverter e voltar ao mais natural, né. E tava todo Sim. mundo ficando quadrado, né, todo mundo igual. É. Era homem, mulher, tudo É, quadrado. mas isso ele acontece hoje quando a gente sai, se a gente for prestar atenção, a gente vê muita gente Ainda assim, tem né. muita estética que tá indo por esse Tá. caminho de só preencher, né. E o que eu Uhum. vejo da Derme Belli, o diferencial é esse cuidado pela naturalidade, e eu acho que a busca por tecnologia para ir a fundo e não ficar, né, No superficial. no superficial, né. Uhum. É, a tecnologia, exatamente o que você falou, é o intuito nosso, porque com a tecnologia a gente consegue muito retração. Então não precisa você modificar o rosto para corrigir, então a gente usa equipamentos, aparelhos tecnológicos, cada um com uma função. Então a gente tem um que trata músculo, tem um que trata o tecido adiposo, tem outro que trata a derme, que é onde nós trabalhamos. Derme é lá na derme que nasce o colágeno. Então a nossa clínica se chama Derme Belli, é pele bonita, é na derme que nasce o colágeno. Então a gente Uhum. veio para dentro da Derme Belli, né, para trabalhar, oferecer esse tipo de trabalho, de resultado para o nosso cliente. E com isso gera satisfação, autoestima, eleva muito a autoestima, o desejo de fazer uma constância de tratamento, porque não é um procedimento avulso que resolve, né, então são Um vários que acompanhamento. precisa fazer, precisa ter constância, visto que, assim, o envelhecimento, ele não é, a gente não vê ele no momento que a gente vê a ruga. Quando a gente vê a ruga, o envelhecimento ele já está instalado há muito tempo, né. Então, assim, de 20 anos para 30 anos já iniciou o processo do envelhecimento. Só que a gente não está vendo a olho nu. A gente vai conseguir enxergar a partir de 30 para 40, que é a segunda fase do envelhecimento. Então, nessa hora, são tratamentos específicos para essa fase. Então, não é simplesmente chegar e fazer um protocolo engessado, é elaborado diante da necessidade Do de teu cada cliente. envelhecimento, do Uhum, teu corpo, né. Mas uhum, eu acho isso muito bonito, porque a gente se olhar no espelho e achar que precisa mudar totalmente quem você é para ser bonito, eu acho que não é saudável, né.
Uma vez, né, eu até contei no outro episódio do podcast que eu mudei totalmente a cor do meu cabelo e quando eu me olhei no espelho eu falei: "Não, eu não tô bonita, essa não sou eu". Eu acho que essa sensação de você também mudar tudo, aí se olhar no espelho e não se reconhecer, também mexe muito com o psicológico, né. Porque aí ao invés de fazer um resultado bom, a pessoa vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer, eu acho que dá até um efeito reverso, né. É isso, por Por isso mais que que está entrou bonito, mas não é você isso. não se reconhecer também não é saudável, né, eu acho que você tem que ser você, né, Isso. Por na isso que sua entrou muita essência. desarmonização, né, de pessoas que fizeram, não gerou a expectativa que era e entrou bastante pessoas tirando e indo mais pra estética regenerativa. Porque a gente pode ver muitos famosos hoje em dia fazendo isso, né, tirando os excessos e partindo para realmente um cuidado da pele, porque é realmente o que é fidedigno, que Acho vai que é cuidar até do nosso corpo, né, cuidar isso. da se É, cuidar, né, eu acho que é bem Uhum. muito isso, E é né. por etapas, né, a gente vai uhum, sempre construindo esse rejuvenescimento, né, Sandra? uhum. E o futuro, a estética do futuro é essa, cuidar, né, de dentro para fora. Então a gente precisa sempre tratar, a gente sempre fala, o terreno biológico que é de dentro para fora, desinflamando o intestino, tudo isso a gente faz. Desinflamar o intestino, repor vitaminas, fazer toda essa parte desse acompanhamento. Depois disso, daí vem o tratamento. Então, hoje existe tratamento que a gente faz para auxiliar ainda mais no estímulo de colágeno, que é uma injeçãozinha feita na intramuscular. Então, a gente tem tudo para favorecer e para o nosso resultado vir mais rápido. E esse tratar o envelhecimento, por exemplo, você não diz que é já pegar uma pessoa que já tá com uma idade muito avançada, eu acho que a partir de quando a gente tem que pensar nisso, né, cuidar do Sempre, envelhecimento. sempre a gente precisa alimentação, hidratação, né, tomar líquidos, a gente precisa sempre. O que que acontece? O nosso corpo, ele é a coisa mais linda do mundo, assim, a partir do momento da fecundação até 20 anos, antigamente era até 25, agora já ficou comprovado que é até 20. A gente só constrói, a gente não gasta. Só vai acumulando, vai fazendo uma Uhum. poupança de tudo lá dentro, de colágeno, as nossas vitaminas, tudo, tudo, tudo ele vem. A partir do momento que deu 20 anos, o que que acontece? Ele vai diminuindo a produção e nós estamos gastando, porque a gente gasta isso todos os dias, uma noite de sono, trabalho, o estresse do dia a dia, o corre-corre, poluição, luz, celular, a luz do celular envelhece muito. Então, tudo isso vai somando, vai agregando para nós acelerar o processo do envelhecimento. Sem falar da alimentação, iFood, tudo isso, né? Então deu 20 anos, o gráfico começa a descer. É isso que a gente eu não lembro a pergunta que você tinha me feito antes. Eu eu te perguntei a partir de quando a gente tem que pensar em tratar o envelhecimento. A gente precisa iniciar com prevenção. Uhum. Então a Já gente na casa dos precisa 20 anos. na casa dos A 20 partir dos anos, 20, então já começa é, o organismo já começa a perder. já Ele começa a construiu até os perder. 20 e aí Uhum, você vai isso perdendo. aí. Então ali já tem que iniciar um método de prevenção. Então a gente faz a prevenção é o quê? Vamos lá, Thaís, o que que a gente vai às vezes a gente faz uma tecnologia e um injetável. Eu posso Pronto. até me usar como exemplo, porque eu estou na casa dos 20, 21. Mas eu sempre fui uma pessoa que tive, né, uma alimentação que não era legal, então até eu entrar na área da estética, a gente, ao mesmo tempo que vai produzindo, vai perdendo o É isso colágeno já aí. na mesma Uhum. intensidade. E quando eu comecei nessa área, faculdade, época de faculdade, meu Deus, se olhar uma foto minha da faculdade, trabalhar e estudar, era destruída, coitada. Se olhar eu hoje, tô mais nova do que naquela época. Uhum. E quando eu entrei, né, na Dermibelli, ali eu sempre brinco que eu troquei de CPF. Porque a gente realmente para pra olhar, mais pra isso. A gente se assusta, né, o quanto a flacidez já está evidente. Ganhar e perder peso vai acontecer, né. Acho que quem virou mãe também, né. Isso, a E flacidez. já não dorme mais também uma noite O inteira. sono, o sono é muito importante, o sono ele Uhum. faz muita diferença, exposição solar Uhum. também entra muito, então até eu tenho uma foto minha que a gente faz, né, esticando a pele, e eu fiz, né, todos os tratamentos, todas as tecnologias, inclusive me apaixonei por tecnologia depois que eu entrei na Dermibelli, porque foi algo que eu senti na minha própria pele. Então, a gente ali,
está todos os dias cuidando de pessoas, mas a gente também está sentindo, também está vendo. Então, a gente ter isso com a gente consegue ter uma proximidade a mais do que a pessoa sente, né? A gente, às vezes, de se olhar, eu não tirava foto de lado, odiava o meu perfil. Aí a Sandra trocou meu CPF. Agora é só foto de ladinho. Porque realmente entra a questão da gente perder, mas entra a questão da gente às vezes não ter, né? Eu não gostava do meu nariz, né? Depois tu precisa ficar na frente da Sandra, ela te faz uma repaginada toda. Ela já vai olhando e julgando a gente, assim. Ah, pode fazer isso. Aham. Ah, deita na maca e faz o que você quiser. Mas é que são tantas tecnologias e tantas possibilidades, né, no mundo da estética que a gente fica maluco com quanta coisa dá pra fazer e a gente conseguir melhorar. Nossa, E eu sempre busco trazer as novidades, o que está de mais novo no mercado. O que que eu uso como parâmetro? É aquilo que eu quero para mim. Então, como eu já tenho 53 anos, o meu processo de envelhecimento ele só está Que não parece estacionado, 53. né? Não Queremos ver o documento. Eu falo que ela tem que atender até os 90, 100 anos dela, porque eu quero chegar na minha idade com ela. hoje mesmo eu falei pra ela que é uma mentira ela ser uma pele madura, porque não dá pra dizer. Gente, e é assim, né? Não está modificado, né? Então não tem preenchimento, é o bioestimulador, é tecnologias e tudo. Então, assim, tudo aquilo que eu acho que surgiu no mercado, que é interessante para mim, a minha dor é a mesma dor de todas as mulheres, a minha dor. Então, principalmente as mulheres da minha idade. Elas não sentiram ainda, vocês não sabem o que que é olhar no espelho e ver a ruga, e ver a flacidez, e ver descendo ladeira A abaixo, pele sabe? derretendo, como dizem. Derretendo, né? O A peso gente do começou rosto, e né? não é legal, né, Eu já tô. Uhum. Eu quero chegar nos 50 com cara de 30. E essa aí é a dor de todas as mulheres. Então, o que que eu faço? É aquilo que eu quero, porque eu também não aceito a ruga. Eu quero aceitar nos meus 53 anos, a fase dos 53, com tudo que uma mulher de 53 pode ter, mas eu não quero ter a ruga, né? E eu canso de ver ali dentro da clínica mulher de 43 anos com aparência muito mais do que a minha de 53, porque não aconteceu prevenção, não aconteceu, nunca fez nada, acha que fazer botox é errado, acha que não confia nas pessoas, não confia mesmo, Ainda tem porque muitos, eu acredito que muitos mitos sobre a Uhum. estética, né. É, Muitas pessoas que acham que realmente vai sair com um rosto muito é, diferente, Isso. ou não entende que existem, algo a mais além de um tratamento superficial, né. Então acho que sim, existem muitos mitos sobre isso, né. Acho que Exatamente. muito preconceito de pessoas preconceito, que não se permitem talvez conhecer ou fazer uma avaliação, até questão às vezes de achar que é inacessível, né, eu acredito que devem sim, existir esses uhum. tabus ainda, né. E também existe os parâmetros, né. Por exemplo, minha amiga foi lá e fez uma harmonização orofacial e eu não gostei do jeito que ela ficou, então eu não quero fazer. Então isso acontece muito. Uhum. Até você explicar e convencer ela que é diferente o que era feito antes, o que os outros, o que você tem para oferecer é completamente diferente, muitas vezes deixa o medo de algo dar errado, deixa de se cuidar também. Então esse é um dos fatores, assim, bem difícil, é um problema que enfrentamos, né. Até antes a Sandra citou a Gretchen, né, e ela realmente é uma das pessoas que a gente ouve muito de: "Eu não quero ficar como ela". Uhum. Então a gente vê muito essa questão de pessoas famosas, elas influenciam em todos os lados, então É, acaba que elas ficam muito presas àquilo, às vezes, por conta que é algo que tá ali todos os dias acontecendo. E claro, a gente também sabe que a mídia ela gosta de dar uma Não, uma generalizada nas coisas. é, Então, assim, é uma coisa que é muito importante, sempre as pessoas, estudarem, pesquisarem muito sobre quem elas estão confiando para fazer isso, para que elas se sintam seguras, e em pessoas que realmente estão, né, que se preparando, né. estudaram, se atualizam, né. Eu admiro muito da Sandra que mal ela lançou a novidade, ela já vai atrás, mas ela vai atrás estudar para ver se aquilo lá é realmente algo que ela vai trazer para a clínica e tenha segurança para os pacientes. Então, quando as pessoas elas pesquisam um pouco mais de onde elas vão, né, olhar isso, hoje a gente até estava comentando, né, na nossa área tem muitas pessoas que não estão nem formadas e estão fazendo procedimento, estagiários, né, então não se prender aí pelo preço,
Porque aquela história, né, o barato sai O caro. barato sai caro. E a gente recebe muitas pessoas frustradas com resultados, mas é muito por, às vezes, a pessoa não pesquisar tanto em relação ao profissional que ela tá, né, confiando. Então, isso é muito importante. Realmente você saber onde você vai fazer o seu procedimento faz toda a diferença para te deixar mais tranquila, né? Exatamente. Vamos convidar as outras meninas também para Vamos. participar? A gente Vamos. também tem mais meninas da Dermy Belly aqui, né? E vocês quiserem se apresentar, falar qual é a função de vocês lá na Dermy Belly, de que parte que vocês cuidam. Então, eu comecei fazem o quê? Umas 2 semanas na Dermy Belly, né. Comecei faz umas 2 semanas e eu sou biomédica. Que legal. Assim, Eu trabalho na Dermy Belly desde novembro, também meio recente ainda. Eu também sou biomédica esteta e tricologista. olha que legal. E vocês cuidam das tecnologias da Dermy Belly? Então, a gente tá com algumas tecnologias novas, né, que depois a gente vai falar. E também quando eu comecei na clínica foi o que elas falaram no começo, né, às vezes as pessoas chegam na clínica e acham que vão só fazer um botox. E foi isso que eu pensei quando eu ia começar na Dermy Belly, que ia chegar um paciente, ele ia pedir para eu fazer aquilo ali e eu ia só fazer aquele procedimento. Mas na verdade eu percebi agora que não, é um processo. Você não vai fazer só aquilo ali, você vai melhorar a sua saúde, a saúde da sua pele, a sua autoestima num todo. E aquilo ali vai durar. Não é aquele botox que vai durar 3 meses. É algo duradouro mesmo. Uhum. Eu até ia perguntar, né, o que que fizeram vocês então a iniciar na Dermy Belly, a escolher a Dermy Belly, né, para seguir a profissão de vocês? O que vocês sentiram de diferente No na meu Dermy Belly? caso, eu já mandei mensagem pra Sandra desde 2024, eu acho. Então, desde 2024 eu já acompanhava a Sandra, já tinha interesse. E a Fazer Tati? parte da Dermy Belly. Sim, E a muito. Tati? Eu conhecia a Thaís, e aí conhecia a Dermy Belly também, né, pelas redes sociais e via que era uma clínica muito boa. E aí a gente faz os contatos aí, né? Que E deu legal, certo. que legal. Interessante, né, e também apaixonadas pelo mundo da estética, em Sim. transformar a O vida das cuidado, né? pessoas. É. Ver os pacientes. A Elo, ela veio para a clínica por quê? Porque a intenção nossa é expandir mais. Como a gente comprou agora recentemente 4 tecnologias novas, essas 4 tecnologias, o que que acontece? A gente quer que elas trabalhem, porque a maioria dos clientes, eles precisam deles. Então, ela veio para agregar dentro do processo do rejuvenescimento, foi onde a Elo falou, o botox vai ser a última coisa, e ele é um aliado, não é o início e a entrada de tratamento. E a Tati já tá ali, tá cuidando dos cabelos, então ela faz toda essa parte dos injetáveis, né, Tati, pode falar um pouquinho também da Sim. da saúde capilar? Então, é que o cabelo, a gente tem várias doenças, na verdade, que pode dar no couro cabeludo, né? E às vezes as pessoas acham que a queda de cabelo é tudo igual. E não é bem assim, né? Uhum. Então a gente faz uma avaliação, conversa bem com o cliente, vê o que está acontecendo, e aí a gente direciona o tratamento certo para aquele tipo de Cabelo. alopecia que ele tem, né? E tem, inclusive, eu acho que quando a gente pensa em tratamento capilar, a gente pensa muito em homens, né? Mas eu acredito que deve ter muitas mulheres Tem também mulheres também. com problemas Tem. capilares, né? Uhum, sim. E é bem alto o índice, né, Sim. de queda de cabelo, Uhum. de calvície. Olha Uhum, só, e bem interessante saber que na Dermy Belly tem solução para isso também, né? uhum. E na parte, né, que a gente estava falando sobre envelhecimento e tudo mais, como que vocês conseguem alinhar as expectativas de um cliente que chega lá, às vezes querendo só um botox, e vocês, né, alinhar a expectativa para realmente falar para ele que ele não precisa de um botox? Como é esse processo? Isso é a cultura. Então, como a gente desde 2017 a gente vem mudando e saindo da harmonização e indo para a parte de regenerativo, então a gente explica para ele. Ele é muito bem orientado, né, sobre o botox, né? Eu só quero aplicar botox, eu só quero aqui, né, na frente, lá na ruga do bravo. Não pode ser, é um conjunto que tem. Então, a testa é uma região muito delicada para rejuvenescer, então é muito cheio de estruturas muito perigosas também para a gente trabalhar com preenchedores e tudo.
Então a gente acaba mostrando para o cliente a importância dele fazer um tratamento para estabilizar ele não, porque a tendência da ruga ela é vir mais e mais e mais. Então a gente pretende assim, então vamos estacionar, tentar corrigir o atrasado para depois a gente pensar em algo para prevenir. Então é onde que a gente vai convencer, ele vai olhar no espelho, ele está acompanhando o procedimento. A gente já não chega entregando, né, um protocolo grande que muitos têm medo de agulha, medo de cânula. Então a gente vai iniciando, só que o cliente vê muito rápido o resultado. Então Uhum. aquele que Vai querendo iniciou, mais. ele quer mais. Então a gente vai É um vício. mostrando. E nesse conjunto que a doutora Sandra falou, é sempre um pouquinho a mais, né? Uhum. Como a Sandra me explica, é sempre o cliente pagou por aquilo ali, mas a gente sempre vai dar um pouquinho a mais Olha que para ele legal. sempre estar se sentindo Uma mais entrega a importante. mais, Uma né. entrega a mais. A gente entrega um pouco mais do que a gente prometeu para ele, do que foi combinado. Então a gente hoje teve uma cliente que ela só queria tratar o terço inferior. Tratamento mesmo para rejuvenescer, código de barras, o terço inferior. O que que nós fizemos, né, Tati? A gente tratou o médio também. Por Uhum. quê? Porque se o médio também retrai, eu vou ter mais resposta aqui embaixo. Então o que que eu fiz? A gente tratou 2/3 da face para poder auxiliar um pouco no resultado e a gente entregar um pouquinho a mais. É uma cliente que ficou super feliz, ela já marcou para voltar, ela já quer fazer o terço superior, ela quer fazer tudo. Por quê? Porque ela viu que ali a gente está trabalhando correto, entregando tudo que a gente combinou, é assim que a gente faz. Que legal. E existe alguma continuação do tratamento que a gente tem que fazer em casa? O que eu acho que qual que é a contribuição que a gente tem que ter no nosso autocuidado diário, né? O que que a gente tem que complementar aqui, além de fazer os tratamentos lá na clínica, eu acho que isso vai além, né? Sim, 50% do nosso resultado é o cliente, no cuidado que ele vai ter em casa, no autocuidado. Então, ele precisa por exemplo, cada caso é um caso. Vai fazer um tratamento de clareamento, qual que é o primeiro que ele precisa cuidar? Proteção solar, né. Vai fazer o protetor solar, ele é para tudo. Então, a gente vai elaborar um plano de cuidado de skincare na casa, para ele seguir. Se ele não acompanhar a orientação, muitas vezes o resultado ele vai fazer um efeito diferente do que a gente quer. Mas é o cuidado em casa, é o skincare, a via oral que a gente vai determinar que precisa tomar, é assim que a gente faz. Para quem quer começar, né, quem está nos escutando e quem pensou assim: "Olha, eu acho que eu me olho no espelho e eu não gosto de algo em mim", ou realmente fez como, né, como a doutora Sandra e viu que as rugas já estão iniciando, o que que a pessoa qual o caminho? Eu acho que vocês indicariam, assim, o que que ela pode fazer em casa e o que ela pode iniciar na Dermibelle para fazer esse início, né? Sim. Então, primeiro a gente precisa saber o que ela quer tratar. Se ela quer tratar corpo, se ela quer tratar o rosto. Se ela quer tratar o rosto, ela precisa saber qual é o fototipo dela, qual é o tipo de pele que ela tem e qual é a idade da pele também. Então, isso é a importância dela, antes dela montar o tratamento da casa, seria importante ela Esse é procurar o o profissional. A máquina que você falou que a Dermibelle É. faz aquela Uhum. leitura, ela tem um Então, custo, essa avaliação? Como que funciona pra gente descobrir tudo isso? essa avaliação, esse ano a gente está fazendo ela de graça, não está cobrando, a Olha avaliação que é a incrível. porta de entrada, também para se conhecer e ver o estado que está naquele momento, né. Então, Uhum. é muito incrível que ela mostra a idade que você está apresentando naquele momento. A gente vê gente de 30 anos está mostrando Uma pele 29, a gente vê gente de 30 anos que está mostrando 40. Então depende de cada caso, né, a idade. O correto seria assim: "Ah, não estou me gostando", ou "Eu quero fazer uma prevenção, está aparecendo uma mancha", procurar, né, alguém para fazer uma avaliação muito detalhada, e nessa avaliação já determinar um programa de tratamento e também um plano para ela de skincare, para ela ter em casa os horários e tudo, né, de cada um deles. Isso é a forma mais correta que tem. E sabendo que o melhor rejuvenescedor do mundo é o protetor solar. Muitas Um vezes a custo ruga que está bem aparecendo acessível, né? hoje em mim com 53 anos, é o sol que eu peguei com 15, 18, porque o efeito do sol é cumulativo. Então ele está lá, ele vai aparecer em algum momento,
Máquina de bronze é muito perigoso, envelhece demais, ela acelera o processo de envelhecimento até 50%. Uma máquina de bronze, ela desidrata, sem falar das doenças que trazem o envelhecimento que causa, porque ela desalinha toda a fibra de colágeno. Sol não é bom, né? O sol é importante pegar 15 minutos para vitamina D, que ela é muito importante para o rejuvenescimento, mas só 15 Aquela minutos no exposição sem dia. Uhum. proteção não é Não é legal, indicado. né. Uhum. Que legal, muito incrível, então, que vocês já conseguem fazer essa avaliação e é gratuito, E é então, Sim. gratuita. olha Uhum. só, muitas vezes a gente também não tem essa informação, acha que só de entrar lá já vai ter um custo, né. Não. Então, Uhum. a Dermibelly hoje, ela é acessível para as pessoas conseguirem, então, iniciar essa prevenção do tratamento. Sim. Então, ele já vai agendar, ele vai fazer, né, de forma gratuita o exame e a consulta também. Ai, que Então ele legal. já sai ali, né, com o programa de Já tratamento pronto. com a Uhum. devolutiva de toda a explicação Sim, sobre a pele para se conhecer, como a sim. gente fala bastante em autocuidado, em autoconhecimento, né, Uhum, é É, uma porque ferramenta tem muito legal. tem uhum. muito paciente que chega lá e não sabe, né, não sabe que protetor usar, não sabe que sabonete usar, o que que é bom para a pele dele. Então, com essa avaliação gratuita, ele já E já sai vai sabendo boa ter parte, saído assim, de um autocuidado. E depois E também de se conhecer, né, porque a partir desse é. momento ele vai saber as condições que ele se encontra naquele momento. E assim, é muito real. Quando a gente vê isso, já cria um desejo de melhora, de querer melhorar, porque a gente está vendo ali de uma forma, aquela foto está te mostrando real, ela vai te mostrar como que nós vamos ficar daqui 5 anos. Uhum. Nossa, gente, assim, eu não me gostei nem um pouco de quando eu vi as condições, se eu não tratar, como que eu estaria daqui 5 anos, né. Uhum. Então, é muito importante a gente ver isso, ver a real mesmo, né. Que legal. Muito bom conhecer mais, né, sobre a Dermibelly, sobre a equipe também por trás da Dermibelly, né. E realmente eu acredito que a Dermibelly investe muito em conhecimento, em curso, né. Você tem noção de quantos cursos você já fez, Sandra? Eu tenho uma gaveta cheia de certificados, eu sou uma consumidora de cursos. Viciada em Sou cursos. viciada em cursos. É assim, não considerando que às vezes, quanto mais você conhece, vem mais o desejo de se aprofundar. Então vem aquela sensação que eu preciso aprender mais, que eu tenho que estar mais atenta a tudo que está vindo. E quando a gente pensa em também em fazer um procedimento, entrar embaixo da nossa pele, a gente também precisa saber que ali embaixo tem milhões de vasinhos, milhões de artérias, né, nervos importantes. Então a gente tem que ter o conhecimento detalhado de cada região que a gente precisa entrar. Então ali pode vir danos irreparáveis. Nunca tive, né, mas já acompanhei danos, já tive que cuidar, sabe, de situações que aconteceram. Então, assim, minha preocupação é muito maior em cuidar para nunca acontecer, né, um uma situação de uma complicação, e faço muito isso e também porque eu gosto muito, eu sou apaixonada por estética. É, eu acompanho, eu acompanho o artigo até sair o curso, quando sair o curso eu já vou buscar, então, há um tempo atrás a minha filha fez um cálculo, e ela tinha mais de R$ 1.000.000 em curso. Olha só que legal, né. Mas eu Já acho fui que todo conhecimento não tem preço, né. Não tem preço. Então, assim, já fui para Nova York, já fui para Portugal, agora eu vou para Harvard. Então, assim, cada lugar que você vai, você vê o que que tem de novo, o que que tá no mercado, o que que deu certo. Porque quando a gente tá já envolvida no grau, no nível que a gente já está, a gente já foi assim, eu já vi procedimentos que eu estudei, que eu paguei muito caro, que não existe mais. Hoje ele provou, tem algo que evoluiu muito mais. Então, a gente vem sempre evoluindo e atualizando tudo para a gente sempre entregar algo atualizado de resultado. A gente também não é de engessar com pacotes grandes, de ficar trazendo o cliente toda semana, né, 2, 3 vezes na clínica, né, alguns procedimentos, alguns tratamentos que precisam ser por semana, mas a gente gosta de entregar o resultado mesmo dele no máximo 2, 3 semanas, ele já está com tudo instalado, é só esperar o corpo de resposta fisiológica produzir o colágeno e o rejuvenescimento dele. Hoje eu vi que vocês também fazem atendimento para noivas, né, eu acho que protocolos Sim. também para esse momento Uhum. especial, né. Sim. A gente recebe muitas noivas ali que elas já vêm se preparar, né, pro grande dia delas. Uhum, uhum.
Inclusive você casou recente também, fez esse protocolo, né? Sim, fala, Thaisa. A Thaís que cuidou dessa noiva aqui. Eu fiz o meu protocolo noiva. Foi de sucesso meu protocolo, né? A gente deixou para o último mês, sabendo, né, que a gente tem o período do processo inflamatório. Foi corremos cientes do risco, mas a gente fez o nosso tratamento e a maquiagem ficou linda. E hoje a minha pele está muito melhor do que no dia do casamento, que foi um mês atrás. Então ele é construindo também, né? Quando você usa a tecnologia, ela não te dá a resposta no dia. Então ela Tem que ter vem tem que paciência, ter a né? paciência e esperar, porque a resposta é É do fisiológica, é o corpo, né? corpo. Uhum, O corpo trabalha junto, né? E uma uhum. das qualidades da Dermibelli é que se você quer fazer algum procedimento, tem tudo lá. E às vezes vai na avaliação com a doutora Sandra e já sai de lá fazendo um procedimento, já consegue E fazer. já É muito consegue. rápido. Uhum. Praticidade também, né? Aham. Elas já são quantos anos de Derme Belli? A Dermibelli, ela surgiu no ano de 2013. Nessa época eu era enfermeira e eu trabalhava na UTI de um hospital e pronto-socorro aqui na região. E eu já estava praticamente terminando a pós-graduação, né, que o doutor tinha me orientado para eu poder fazer o Botox. E foi o meu primeiro módulo que eu fiz aqui no sul, que eu estava fazendo em Cuiabá. Primeiro módulo que eu fiz aqui, ele já me liberou alguns procedimentos que eu podia fazer. Então, aquele módulo, eu já fiquei habilitada, eu já abri uma sala, né, dentro de um salão de beleza aqui de Indaial, e eu já comecei a fazer meus primeiros atendimentos ali. Então, no outro final de semana tinha outro módulo, eu já me preparava para aquele e eu já fui fazendo. Então, eu fui sempre muito CDF, então eu prestava muita atenção na aula, sempre que eu era para fazer, né, a aula prática, eu estava lá. Eu queria fazer em mim para sentir a dor, o processo, e eu queria fazer em alguém para mim saber o toque, a força que tinha que fazer, o plano que tinha que entrar, para a gente conhecer. Então eu fiz isso em cada módulo e eu já vinha sem dúvida, já ia realizar o procedimento. E assim foi acontecendo a agenda foi ficando muito cheia, fui parando de trabalhar, eu dava aula no Senac, parei de dar aula, depois eu supervisionava estágio, parei de supervisionar estágio, depois eu deixei um hospital. E no ano de 2015 eu parei literalmente com assistência e enfermagem e fiquei só na estética. Mas a clínica mesmo, o primeiro atendimento em estética surgiu no ano de 2013. 2013, que legal, já são anos, né, de Uhum. dedicação, experiência, né. E eu sou uma grande fã da Sandra, da Dermi Belli, né, a Sandra também é minha tia, né, e eu sou fã da história dela, né, da pessoa Muito pessoalmente, né, obrigada. dela, mas Uhum. também da profissional incrível, que é uma inspiração, por isso que eu quis trazê-la aqui, né, para o podcast da Amada. Muito Por obrigada. ser realmente uma inspiração, pela trajetória, pelos resultados incríveis que também tem na Dermi Belli. E também parabéns para toda a equipe que você trouxe aqui, né, elas são incríveis profissionais que a gente sabe Obrigada. que também fazem um trabalho excelente, né, e com certeza se estão na Dermi Belli é porque você também teve esse cuidado na escolha de quem ia estar lá te representando também, né. Então as meninas estão de parabéns pelo trabalho, pelo que apresentaram aqui, que também, acho que trouxeram novidades e tecnologias que talvez muita gente nem sabia que Agora tinha, né. chegou o novo equipamento, né, que a gente esqueceu de falar, do laser. O que que Pode chegou na falar. Derby Belly? Fala lá Já das estamos novidades. curiosos, né. Então, chegou o laser, né, que é o Acros, é esse, né. E mais o outro que a Su sabe explicar muito bem. Cadê a Su? Ele, o que chegou foi um aparelho de luz intensa pulsada. Nós já trabalhávamos com luz intensa pulsada e o nosso aparelho, a gente fez como é que é o upgrade dele, né? A gente trocou por uma tecnologia mais nova. Então a gente tem ele trabalha 19 protocolos diferentes, mas o objetivo da gente ter ele é por causas, aqui é uma cidade de gente muito branca. Uhum, Então, o que que acontece? Pelo fator do ser muito calor, acontece muito das pessoas ficarem com a pele muito rosada, que é o quê? Ele é a circulação sanguínea, ela supercializa e as uhum. pessoas ficam muito vermelhinhas. Então, o que que a luz intensa pulsada faz? Ela consegue tratar e esclerosar esses vasinhos e tratar essa desordem estética que acontece nas pessoas, né, aqui da região do sul. E também manchas, né, melanose, né, e também ele faz até fotodepilação também.
O outro aparelho é um laser, ele é um laser exclusivo para epilação mesmo. Então ele é um laser que já na primeira sessão ele tem uma proposta de quase 90%, né, de destruição, né, do folículo piloso. Só que ele se fazer só uma, ele não vai resolver, então ele é tratamento, ele precisa ser feito respeitando as fases do pelo, de crescimento do pelo. Então a gente tem esse laser. A outra tecnologia é uma tecnologia que está chegando já a princípio, já na segunda-feira, que ele é um aparelho de criolipólise estática. Ele é um aparelho que ela vai tratar muito a questão do lipedema. É o Uhum. único tratamento mais efetivo que tem para o lipedema é esse. Então aqui, pelo fator de ser uma região de mais alemão, né, pele muito branca, aqui também tem muito lipedema. É a busca de trazer a solução é porque a gente nunca consegue resolver o problema, ele melhora e volta, melhora e volta, então esse é um tratamento mais efetivo. E também para gordura localizada. Então esse vai chegar na segunda-feira, e até o final do mês a gente tem um que é um aparelho de radiofrequência. Essa radiofrequência ela é coreana, no sul, né, em Santa Catarina não tem nenhuma, a nossa é a primeira que está chegando, né, no sul. E ela também não é um aparelho para muitas sessões, é 4 sessões, no máximo 5 sessões, e ele trata flacidez corporal ou facial. Então, sabe aquela sensação de pele Uhum. amassada? Aquela pele amassada que craquela, a ruguinha fica toda craquelada para cima, para baixo, na lateral e Uhum. tudo? Então, ele veio para tratar esse tipo de desordem estética. Então, a gente já está buscando a tecnologia específica para cada desordem da estética agora. Que legal, incrível, né, muito Uhum. mais tecnologia, mais do que já tinha, né. Sim. E pra Uhum. gente finalizar, meninas, vocês querem deixar algum recado para as meninas que estão nos assistindo? Alguma dica, né, o que vocês diriam para as meninas sobre autocuidado, alguma mensagem, né, sobre, realmente a autoestima delas? Qual seria a mensagem da Dermy Belly? É, eu digo assim, se tem algo que já está incomodando e está no início, é é muito fácil de resolver, né, é só ir lá, a gente como o acesso à Dermibelli está muito simplificado, né, para chegar, para fazer o diagnóstico e para iniciar a nossa conversa, o nosso relacionamento, então é só entrar em contato, agendar um horário. Pode escolher qualquer uma de nós, porque, qual é um dos fatores que eu escolho muito para ter um profissional comigo? Eu não que eu queira me exaltar, mas eu, assim, eu procuro alguém parecido comigo. O toque parecido, que estude muito, que seja responsável, que seja aplicado, né, que saiba escutar, porque a gente precisa muito escutar. Então, eu tento trazer pessoas que venham com o mesmo perfil igual ao meu. Então, como a gente trabalha dentro de métodos, a mesma coisa que a Sandra vai falar, que eu vou entregar, é a mesma coisa que todo mundo vai entregar. Então, é só o rosto diferente, mas assim, elaborar um plano, a gente se prepara muito lá dentro para fazer isso entre nós. Uhum. É, vai ter o Entende? Então a mesmo gente está, cuidado, o mesmo carinho. então a gente está Estarão preparada em boas todas para mãos, né, receber. com Uhum. toda a equipe da Dermy Belly, né. Isso Que aí. legal. Uhum. Agradeço muito, então, a presença de vocês aqui no podcast, tá. E com certeza eu vou fazer mais uma visita lá na Dermy Belly. A A gente gente vai te espera. esperar. Eu também agradeço, né, porque você falou que você se inspira, eu também me inspiro, a Mirella é uma criança, né, diante da minha situação, né, em relação à idade, e eu vejo a Mirella e o Júnior um casal inspirador. Hoje, por causa do casamento deles e vendo os 2, eles me inspiraram a casar, eu já tinha desistido de casar, depois apareceu o noivo, né, Mirella? Mas Pegou meu assim, buquê, né. peguei o buquê. Peguei o buquê do casamento Olha, dela. deu Pegou o buquê no sorte. Deu casamento, sorte. funcionou. Aham. E eu quero agradecer, né, a oportunidade da gente vir e falar um pouquinho da nossa história, apresentar a minha equipe, que essa equipe é a equipe escolhida para estar junto comigo. A equipe é uma família, a gente é muito unidos. E muito obrigada por você. Obrigada então, E a gente. gente está te esperando na Dermibelli, tá bom? Com certeza. Boa noite, gente. Boa Boa noite. Boa noite. noite.